Olá, quinto ano! Estamos aqui na nossa aula de língua portuguesa, onde hoje daremos mais um passo em relação ao estudo dos substantivos. Hoje nós iremos falar sobre o número do substantivo, ou seja, sobre o seu plural e o seu singular. Só que antes de darmos início a esse estudo de hoje, nós vamos fazer a nossa correção comentada da tarefa que a tia Andréia deixou na aula anterior, quando nós tratávamos dos gêneros do substantivo, né? Masculino e feminino. Falamos sobre aqueles substantivos onde ele tanto servia para ser utilizado para o masculino quanto para o feminino, sem ter que fazer nenhum tipo de alteração no artigo que acompanha, no numeral. Então, nós falávamos ali, no caso dos substantivos sobrecomum, que tem uma única forma para indicar os dois sexos. Então, nós falávamos a criança, né? Nós não temos que fazer alteração no a, que é o artigo que está acompanhando o substantivo criança, porque esse substantivo serve para os dois sexos, masculino e feminino. Falamos na aula anterior sobre substantivo comum de dois gêneros, que é aquele substantivo também que eu vou utilizar tanto para o sexo masculino quanto para o feminino, mas que haverá necessidade, diferente do sobrecomum, haverá necessidade de fazer uma alteração. Quando eu digo dentista, se eu quero me referir a um dentista de sexo feminino, eu vou ter que usar o artigo a dentista, para diferenciar de o dentista. Mas o substantivo dentista vai ser o mesmo para os dois sexos, mas teremos que fazer essa adequação. Colega, eu utilizo o substantivo colega tanto para masculino quanto feminino. Então, é um substantivo comum de dois gêneros, porque eu posso dizer a minha colega ou o meu colega. Então, no substantivo comum de dois gêneros, eu tenho que fazer adaptações às palavras que acompanham esse substantivo, para poder caracterizar o masculino e o feminino. Já no sobrecomum, não, ok? Então, vamos à nossa correção? A tia Andréia deixou as páginas 105, 107, 108. 105, 106, 107, 108. Então, vamos lá. 105, por favor, o livro de vocês de gramática. Vamos à gramática. A tia até leu na aula anterior o texto, que era Papais do Reino Animal que merecem nosso respeito. Então, sobre esse texto, nós temos na página 101 a questão 1. O texto, o que ele informa? Ele informa e comenta sobre o cuidado que os saguis imperadores têm com seus filhotes. Então, é o segundo quadradinho que vocês deveriam marcar, ok? Questão 2 da página 105. Observe como se indica o feminino desses substantivos do texto e ligue as colunas adequadamente. Então, filho e filha. Como foi feito aí para indicar o feminino? Trocou o O pelo A. Filho, filha. Troquei o final, O por A. Depois, homem, mulher. Troca por outra palavra. Nós vimos que muitas vezes, quando trabalhamos com gênero, existe essa característica de algumas palavras serem totalmente trocadas por outras. Rei, rainha. Pai, mãe. Tá? Exercício 3. Alguns substantivos que dão nome a animais, chamados epicenos, têm apenas uma forma para indicar o masculino e o feminino. Então, tem um trecho que a gente tem que reler. Os saguis machos fornecem geralmente tanto cuidado parental quanto as fêmeas. O macho sempre carrega um dos pequenos, enquanto a fêmea carrega o outro. Então, na letra A, de que maneira foi indicado o feminino do substantivo sagui? Quando eu falei o substantivo sagui para se referir ao feminino, o texto usou a palavra fêmea, correto?
E na letra B, a maneira para indicar o masculino do substantivo sagui foi a palavra macho, que nós utilizamos no caso dos substantivos epicenos, tá? Número 4. Existem alguns substantivos chamados comuns de dois gêneros. Tia André já fez uma introdução no início da aula, mas vamos lá novamente. Que tem outras regras para a formação do feminino. Então vamos ver esse trecho. Os especialistas chamam isso de cuidado biparental. Letra A na página 106. Qual é o feminino do substantivo destacado? No caso, o substantivo destacado aqui na nossa página 105 é o substantivo especialistas. Então, na 106, letra A, qual é o feminino do substantivo destacado? Especialistas. Mesma coisa. E como a forma feminina de especialista poderia ser indicada no texto? Com a ajuda da palavra a. Aí, no caso, eu teria as especialistas. E aí, eu estaria falando somente de especialistas do sexo feminino, por conta do as que eu usei anteriormente, tá? Número 5. Alguns substantivos chamados sobrecomuns têm uma única forma para os dois sexos. Então, tem mais um trechinho para a gente analisar. Os bebês só trocam de colo na hora de mamar. Quando eu digo os bebês, eu não sei informar se são do sexo masculino ou feminino, ou se tem masculino e feminino ali, né, entre os bebês. Não dá para saber, porque ele tem uma única forma para os dois sexos. Então, nesta frase, era para vocês indicar qual é o substantivo sobrecomum. Bebê, né? Agora, olha a outra frase. As fêmeas de sagui normalmente têm 2 filhotes a cada gestação. Nessa frase, qual é o substantivo sobrecomum? Ou seja, aquele que é usado para os dois gêneros, masculino e feminino, sem fazer nenhum tipo de adequação. Qual é o substantivo? Filhotes. Porque filhotes, eu digo sempre os filhotes. Independente de serem femininos ou masculinos. Eu não altero nada quando eu faço essa colocação, ok? Bem, lá na página 107, no exercício 1, nós temos 4 frases para serem completadas com as expressões do quadro. E lá no quadro eu tenho o dentista, a dentista, o artista, a artista. Então, vamos comigo? Acompanhem. Vamos lá. Letra A. Doutora Beth, a dentista, que atende meus primos, mora perto de casa. Embora dentista seja comum de 2 gêneros, eu estou falando da doutora Beth, que é sexo feminino. Por isso, eu usei o a antes de dentista. Letra B. A artista Tarsila do Amaral nasceu na cidade de Capivari, estado de São Paulo. Tarsila do Amaral é do sexo feminino, então junto com o artista, que é um substantivo que serve para os 2 gêneros, comum de 2 gêneros, eu tenho que usar o a. Então, a artista. Letra C. O artista brasileiro Cândido Portinari nasceu em 1903 e faleceu em 1962. O artista, porque eu estou falando de Cândido Portinari, sexo masculino, embora artista seja um substantivo comum de 2 gêneros, tá? Mas aqui eu estou determinando o sexo, que no caso é masculino, por isso que eu usei o acompanhando o substantivo artista. Letra D. Meu irmão é o dentista que cuida da saúde bucal de toda a família. O dentista, porque meu irmão é o dentista. Meu irmão é um substantivo masculino, então eu tenho que colocar o junto ao substantivo dentista para identificar, certo?
Bem, no número 2, pedia para que vocês explicassem como que vocês o que vocês observaram nessas frases para escolher essas expressões corretas. Com certeza, vocês devem ter escolhido as expressões analisando o contexto, exatamente como a tia Andréia fez agora junto aqui com vocês, né? Analisando o contexto da frase. Número 3 da 107. Vocês teriam que completar as frases com as palavras o macho e a fêmea, conforme o sentido do texto. Então, vamos lá. Letra A. Bandos de jacutingas vivem na Mata Atlântica, alimentando-se de frutos e alguns insetos. A fêmea fica no ninho, esquentando os ovinhos, enquanto o macho mantém-se alerta contra os predadores. Letra B. Os macacos-aranhas costumam viver em grupos de cerca de 20 animais. Quando grávida, a fêmea espera 7 meses até o nascimento do filhote. Depois do nascimento, ela lhe dá de mamar e o macho protege o ninho do ataque dos gaviões. Tá? Então, essa é a forma como os substantivos epicênos são usados atualmente. Como eu já falei lá no início de qual animal se tratava, eu não preciso ficar repetindo a fêmea do macaco-aranha. Eu só digo a fêmea, porque eu já tinha dito que a espécie era macaco-aranha. Então, eu não preciso ficar repetindo. Por isso que aí no livro nós utilizamos macho e fêmea, ok? Bem, e para concluir nossa tarefa da aula anterior, a página 108. Na 108, número 4, pedia que vocês reescrevessem as frases substituindo as formas masculinas pelas formas femininas correspondentes. Lógico, em algumas delas houve a necessidade de fazer algumas modificações, né? Então vamos analisar como ficaram? Letra A. Uma das aves mais apreciadas pelos cidadãos brasileiros é o papagaio. Passando para o feminino, uma das aves mais apreciadas pelas cidadãs brasileiras é o papagaio. Letra B. A maioria dos estudantes de ciências não sabe identificar as diferentes espécies de pássaros. Para um biólogo, porém, essa é uma tarefa comum. Vamos passar para o feminino? A maioria das estudantes de ciências não sabe identificar as diferentes espécies de pássaros. Para uma bióloga, porém, essa é uma tarefa comum. Letra B. Jovens interessados em vida silvestre gostam de fazer caminhadas ecológicas para observar e fotografar animais. Passando para o feminino, jovens interessadas em vida silvestre gostam de fazer caminhadas ecológicas para observar e fotografar animais. Correto? Então, vocês perceberam que tivemos que fazer algumas adaptações, né? Número 5. Nós temos que completar as frases com os substantivos sobrecomuns do quadro. Então, no quadro, nós temos 3 substantivos sobrecomuns, que é usado para os dois sexos, masculino e feminino, sem fazer nenhum tipo de alteração. Nós temos crianças, criatura e pessoas. Então, na letra A, existem homens e mulheres que estudam os pássaros. As pessoas que têm essa profissão chamam-se ornitólogos. Letra B. Meninos e meninas gostam de observar a vida dos pássaros. Os professores costumam organizar excursões para incentivar as crianças a cultivar esse hábito. Letra C. O morcego é um mamífero frequentemente confundido com uma ave.
é uma criatura noturna que se alimenta de insetos e frutinhas, ok? Então, assim, nós encerramos a nossa correção sobre o trabalho anterior de gêneros dos substantivos, tá? Agora, eu vou pedir para vocês abrirem o livro A Gramática Ainda, só que na página 114. Exatamente, 114. E eu vou ler para vocês, ou junto com vocês, que eu tenho certeza que vocês aí do outro lado também estarão fazendo a leitura junto comigo, da página 114. Vamos lá? Era uma vez um menino que gostava muito de desenhar e de criar gente, bichos e coisas. Uma tarde, o menino desenhou uma casa muito grande, com sótão e porão. Olhou por todas as janelas e não viu ninguém. Como achava triste casa sem gente, desenhou a velha proprietária e desenhou o quintal com árvores, folhas, flores, frutos e pássaros. Um jardim com borboletas, beija-flores e mais flores e pássaros, muitas cores e perfumes. Esse é um texto do Elias José. Bem, e esse texto, claramente a finalidade dele foi narrar uma história, né? Contar pra gente essa história aí de um menino que gostava de desenhar. E a história relata tudo que ele fez aí através do desenho dele. Bem, eu gostaria que agora vocês dessem uma olhadinha aqui, acompanhassem comigo aqui no quadro, umas palavrinhas que a tia Andréia retirou desse texto que nós acabamos de ler. Por exemplo, as palavras árvores, frutos e pássaros. Vamos lá? Bem, se nós observarmos, são 3 substantivos, né? Árvores, frutos e pássaros. Esses substantivos, eles estão no nosso texto. Estão relacionados com a criação de um mundo, né? Todos relacionados com a criação de um mundo. Como, olhando para cá, como que a gente pode dizer que se formou o plural desses substantivos? Vamos lá? Singular de árvores é árvore. Vamos lá. Árvore. O singular de frutos é fruto. E o singular de pássaros é pássaro. Então, nesse caso aqui, desses 3 substantivos, nós podemos dizer que o plural desses substantivos, eles se formaram o quê? Com o acréscimo da letra S. Olha, árvore, árvores. Fruto, frutos. Pássaro, pássaros. Então, alguns substantivos terão o seu plural através do acréscimo da letra S ao final da palavra, como foi aqui no caso de árvore, fruto e pássaros, ok? Mas eu ainda gostaria de destacar mais algumas palavras do texto que a tia Andréia acabou de ler aqui com vocês. Vamos lá. Eu vou destacar agora a palavra cor, que foi usada no texto, a palavra rapaz, que não apareceu ali no texto, mas eu estou incluindo, tá? Vou acrescentar mais algumas palavrinhas aqui que não estavam no texto, mas que vai ser importante para a gente compreender. Vou colocar aqui. País, flor. Flor fazia parte do texto, né? E a palavra, vou botar aqui a palavra vez, tá? Então vamos lá, deixa eu apagar esse vez aqui e escrever mais bonitinho. Não ficou legal. Vamos lá. Muito bem. Então agora a gente vai observar a letra que termina cada uma dessas palavras. Então acompanhem comigo. Cor.
termina com R. Rapaz, com Z. País, com S. Flor, com R. Vez, com Z. Ok? Então, eu quero formar o substantivo no plural. Esses substantivos eu quero passá-los para o plural. Então, como que eu vou fazer? No exemplo anterior, nós acrescentamos S ao final da palavra. Vamos ver agora, nesse caso, como vai ficar? Cor, qual é o plural de cor? Cores. Rapaz, rapazes. País, países. Flor, flores. Vez, vezes. Vocês observaram? Olha lá, o que eu acrescentei depois do R? No caso de cor, é S. O que eu acrescentei depois da última letra de rapaz? É S. País, depois da última letra, depois do S? É S. Flor, depois do R? É S. Vez, depois do Z? É S. Então, o que nós podemos perceber aqui? Que o plural desses substantivos, qual é a regra? Que os substantivos terminados nessas letrinhas, eles vão ser formados a partir do acréscimo de S. Todas elas. Olha lá, terminou em R, em S, em S, R e Z. Cor, rapaz, país, flor e vez. Eu acrescentei o ES em todos eles. Então, essa foi a regra para a construção do plural desses substantivos, ok? Então, vamos lá. Mas, ó, segunda regrinha já, hein? Nós tivemos a primeira que só acrescentou S. A segunda regrinha, onde as palavras terminaram em R, R, Z e S, I, né? O que nós fizemos? Acrescentamos ES. Agora vamos conhecer mais uma regrinha para a formação do plural dos substantivos? Bem, eu tenho aqui mais 3 palavrinhas para vocês poderem observar junto comigo. Eu tenho a palavra quintal. Olha lá. Quintal. Eu tenho a palavra porão. E eu ainda tenho a palavra jardim. Ok? Vamos observar como termina cada uma dessas palavras. Quintal termina em ao, né? No caso, a última letra é o L. Porão termina em ão. Jardim termina em N, né? Deixa eu só arrumar esse quintal aqui que ficou meio confuso. Vou arrumar aqui de novo. Quintal. Quintal. A última letra aqui é o L. É o A, a última letra é o L, tá? Então, vamos observar. Nós vamos fazer aqui a transformação desses substantivos para o seu plural, né? Plural é a ideia que é sempre mais que um, é plural. Quando eu tenho menos, eu tenho o singular, tá? Então, aqui é plural. Então, eu não quero quintal, eu quero o quê? Quintais. Então, quintais é o plural de quintal. O que eu fiz? Eu troquei o L pelo IS, pelo IS, né? Eu não quero porão, eu quero o plural, eu quero o quê? Porões. Então, o que a tia Andréia fez? A tia Andréia trocou o ão por ões. Porões. Porão, porões, ok? E no último caso,
Eu não quero jardim, eu quero o plural de jardim. Então, eu vou querer jardins. O que que eu fiz aqui nesse último caso? Eu troquei o M por NS. O M virou NS. Então, essa é mais uma das regrinhas para se construir o plural dos substantivos. Terminada em L, troquei por IS, ão por ONS, terminou em M, NS. Vou dar um exemplo aqui, eu tenho bom, bom. Qual é a regra? Trocar por NS, eu troco o M pelo NS, então eu vou ter o quê? Bom, bons. Olha o NS aqui. Correto? Então vamos lá. Bem, mas não são somente essas regras que existem. A tia André vai mostrar mais aqui algumas regrinhas e depois nós vamos realizar alguns exercícios práticos, colocar isso em prática, tá? Vou apagar aqui essas anotações. Vamos lá. Bem, eu tenho uma palavra aqui, que é a palavra fóssil. Olha lá. Fóssil. Fóssil termina em IL, né? Palavras terminadas em IL podem apresentar diferenças na formação do plural. Deixa eu mostrar para vocês. Fóssil termina em IL, né? Il, fóssil. E eu tenho também aqui do outro lado a palavra funil, que também termina em IL. Então, eu tenho duas palavras com a mesma terminação, só que o plural vai ser construído de forma diferente. Então, vocês têm que ter atenção nesse caso. Lembrando, palavras terminadas em IL podem apresentar diferentes formações no plural, tá? Então, vamos ver. Fóssil, eu vou tirar o IL, eu vou trocar por eis. Então, vai ficar fósseis, ok? Fósseis, olha lá. Eu troquei o IL de fóssil por EIS, eis, tá? Aqui eu tenho um IL, outra palavra terminada em L, mas aqui no caso, o plural de funil vai ser funis. Então, o que que eu fiz aqui? Eu troquei o L pelo S. Eu mantive o I e só troquei o L pelo S. Aqui, a tia Andréa trocou o I e o L por EIS, eis, tá? Então, observaram? Mesma terminação, mas com formação de plural diferente. Nós temos que ter essa atenção, tá? Bem, deixa eu apagar esse aqui também. Existem algumas palavras que elas se mantêm tanto no plural quanto no singular. Elas mantêm a mesma forma. Não, a gente não muda nunca. Então, por exemplo, o lápis verde. A palavra lápis, ela, o que que acontece? Ela não muda no plural, ela continua lápis. O que vai acontecer, viu? Permaneceu a mesma. O que vai acontecer é o quê? A palavra que está acompanhando o lápis ir para o plural, porque eu estou falando mais de um, tá? Então, o lápis verde, como é que vai ficar? Os lápis verdes. Mas a palavra lápis, ela se mantém a mesma, tá? Não muda no plural. Outra palavra, pires, né?
pires também é um exemplo desse. O pires quebrado. Os pires quebrados. O substantivo pires não muda, ele continua o mesmo no plural. Óculos. Ia fazer assim para o meu, que eu estou sem. O óculos quebrou. Se eu quero passar para o plural essa frase, eu vou dizer o quê? Os óculos quebraram. Eu vou ter que alterar ali o artigo e o verbo, porque foi para o plural. Mas o substantivo óculos continua o mesmo, ele não muda a forma. Ok, pessoal? Bem, então agora eu vou pedir para vocês abrirem a gramática de vocês na página 116. Na 116, vocês têm aqui, ó, uma listinha falando sobre essas regras de formação do plural, tá? A tia Andréia já tratou de todas aqui. Todas que eu falei e mostrei para vocês no quadro estão nessa lista, tá? Mas eu gostaria que vocês lessem com calma ela, item por item. A única coisa que a tia Andréia não falou desta listagem foi o número 3 que está aqui, ó, no finalzinho, que é o plural dos compostos, dos substantivos compostos, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. Os outros todos a tia Andréia apresentou para vocês aqui no quadro. Então, vamos lá. Plural dos compostos. Existem muitas regras para formar o plural dos substantivos compostos. A maneira mais prática de buscar essa informação é consultar um dicionário sempre que necessário. E aí ele traz para a gente alguns exemplos. Estrela do mar. No caso do plural, estrelas do mar. Eu vou pegar o substantivo estrela, vou dizer que são muitas naquele mar. Então, estrelas do mar. Bicho da seda. Bichos da seda. São vários bichos, né? Mas são bichos específicos. Bichos que produzem a seda. Então, bichos da seda. Beija-flor. No plural, beija-flores. Somente flores foi para o plural porque flores é um substantivo, tá? E beija, nesse caso, ele age como um verbo, tá? Então, mantém. Beija-flores. Mas o importante é vocês saberem que no caso dos substantivos compostos, existem muitas regras desse plural, tá? E sempre que houver dúvida, recorram ao dicionário para ele poder ajudar, ok? Bem, com base no que a tia mostrou, nos exemplos que a tia mostrou, das diversas formas de se criar o plural dos substantivos, eu vou deixar agora como atividade para vocês poderem exercitar, colocar em prática, descobrir onde é que está aí a dúvida, ou se não tem dúvida, ó, ótimo. Mas se tiver, é o momento quando a gente senta para praticar, é que a gente descobre se ali existe uma dúvida ou não. Então, eu vou deixar as páginas 117, 118 e 120 para vocês fazerem agora na nossa aula, tá? 117, 118 e 120. Sendo que aquela tarefa que a tia Andréia sempre organiza como para casa, aquela que vocês têm que postar para mim no mural da turma, é a tarefa da página 119. Então, essa daqui da 119, vocês vão fazer também, só que vocês vão postar no mural da turma para a tia Andréia, tá? Então, recapitulando, nós iremos fazer da página 117, da 117 até a 119, tá? 117 a 119. Por quê? O início, quando a tia Andréia leu o texto para vocês, lá na página 114, a tia Andréia já foi fazendo o quê?
resolvendo o exercício. Então, página 114, 115 e 116, a tia Andréia fez aqui no quadro, tá? Então, já tem a resposta no quadro. Vocês só têm que assistir a aula e copiar, tá bom? Da 114 até a 116. Tia Andréia colocou no quadro a explicação com a resposta. Agora, para vocês praticarem, para verificar a compreensão do conteúdo, vocês vão fazer 117, 118, 119 e 120. Sendo que a 119 é a atividade para a casa que deverá ser postada. Ok, galerinha? Então, fica aqui o meu beijo, o meu abraço e o meu muito obrigado pelo carinho, pela compreensão de todos vocês, tá? Para essa nossa nova dinâmica, essa rotina nova para todos nós. Beijo grande, tchau!